Beleza. Bom dia, gente. Tudo bom? Meu nome é Camila. Acho que eu fui uma das últimas pessoas aí a entrar no grupo. Entrei agora no começo do ano, então eu sou bem noob ainda. Vocês provavelmente sabem muito mais disso aqui do que eu, mas eu tentei fazer uma apresentação mais assim para o pessoal que está começando mesmo, que nem eu. Então, tipo, eu tentei fazer o mais explicadinho possível e colocar uns materiais que eu acho bem interessante, tipo, mesmo para quem tem mais conhecimento no assunto, mas eles explicam de uma maneira bem simplificada. Então, eu acho que é bom até para fixar mais e, tipo, ajudar se vocês precisarem explicar para outra pessoa, tipo, o que é regressão logística. Tenho 21 anos, eu sou mestranda em Química na Unicamp agora, fiz a graduação na Unicamp também, e eu trabalhei um pouquinho, assim, com estatística, com machine learning na minha iniciação científica, mas, assim, é bem, bem amador. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de regressão logística, o início das redes neurais artificiais. Peguei essa definição aqui do site da IBM, o que é uma regressão logística, né? É um tipo de modelo estatístico, também conhecido como Logit Model, que é normalmente utilizado para classificação e predição, né? Então, normalmente quando você quer separar tipo, os seus resultados em um resultado ou outro, não quando você está interessado no contínuo de valores, né? Quando você está interessado no contínuo de valores, normalmente o que é mais indicado é você fazer uma regressão linear, porque daí você consegue fazer o ajuste de valores certinhos, tudo mais. Então, a regressão logística, ela estima a probabilidade de um evento acontecer. Ali o exemplo que ele deu é, por exemplo, se o eleitor ele vai votar ou não vai votar, e isso é baseado de um conjunto de dados, né, de variáveis independentes. Então, é um modelo voltado para problemas de classificação, né, como eu já falei anteriormente, Camila, eu acho e que não tá passando funções... slide, não. Não? Epa, Tá tendo modo peraí. de inicializar ainda. Eita, peraí. Melhorou? Voltou? Não, tá no modo de construção ainda até. Peraí. Vou tentar compartilhar a tela inteira para ver se melhora. Melhorou? Oi? Agora tá apresentando. Esse slide aqui vocês conseguiram ver? Ah, agora sim. Agora sim. Esse slide vocês tinham conseguido ver já? Não, Não? não Ah, tinha esse rodado não. nenhum ainda. Ah, beleza. Então, aqui é o primeiro slidezinho, só a capa e tal. E esse aqui é o que eu falei que eu tinha retirado da definição do site da IBM, né? Que ele explica que é um modelo estatístico, que é normalmente utilizado para classificação e predição, e normalmente estima a probabilidade de um evento acontecer. Por exemplo, votar ou não votar, baseado num conjunto de dados de variáveis independentes. Aí aqui tem uma definição que é mais com as minhas palavras. Então, tipo, é um modelo que é voltado para problemas de classificação ou definições binárias. Então, para ver se um cliente vai ou não comprar seu produto, né? Ele vai te dar a probabilidade e daí mais para frente eu explico certinho, mas você define o threshold e a partir do threshold você fala se acima desse valor a probabilidade dele comprar vai ser 1, então ele vai comprar, e abaixo desse valor, o valor de probabilidade vai ser referente a ele não comprar. E o principal ponto que diferencia, então, na hora de decidir utilizar ou não regressão linear ou regressão logística é se você está mais interessado em classificar, né, ou definir, tipo, binariamente os seus resultados, ou se você está interessado no contínuo. Se você quer o contínuo de valores, é mais para regressão linear mesmo, do que a regressão logística. Regressão logística é um modelo de classificação. Camila, A função. Oi, sua apresentação caiu. Seu compartilhamento. opa, peraí. Voltou? Voltou? Agora sim. Beleza. Aí. Então, esse aqui é a definiçãozinha que eu tinha feito com as minhas palavras e tudo mais, né? Voltado para o problema de classificação, definição binária, e é o principal ponto que diferencia na hora que você decidir se você vai utilizar uma regressão linear ou uma regressão logística. A função que é utilizada para esse modelo é a função sigmoide, que é 1 sobre 1 mais elevado a uma variável.
Z. Eu explico mais para frente certinho o que é essa variável Z, que fica mais fácil vendo junto com a rede neural o que é. Mas essa aqui é a função sigmoide, então ela forma aqui esse modelo, esse formato aqui meio estranhozinho, com esse intercepto aqui. Se eu não me engano, não necessariamente o intercepto. Não, o intercepto é em meio. O intercepto é em meio, sim, porque quando você coloca zero aqui, vai dar 1 sobre 2,5. Então, o intercepto é sempre meio. Aí, ela divide seus valores entre 0 e 1. Tem alguns tipos, né, de regressão logística. Você tem a regressão logística binária, que você tem somente dois resultados possíveis, por exemplo, 0 e 1, ou, no caso, se você estiver relacionando isso com uma situação, por exemplo, do exemplo citado anteriormente, que é votar ou não votar, ou comprar sendo 1 e não comprar sendo 0. Você tem o tipo multinomial, que é de 3 a mais resultados possíveis, mas não ordenados. Então, esse exemplo que eu coloquei de um estúdio, ele quer estudar a influência da idade, do sexo e dos estados de relacionamento de cada pessoa, em comparação com o gênero de filme favorito dessas pessoas, né? Então, ele quer fazer esse levantamento para ver, dependendo do público que ele quer atingir, qual é o gênero de filme mais indicado para ele produzir. Tem um outro exemplo aqui que eu acho que ia ser legal colocar, que é aquele exemplo do Iris dataset, que ele diferencia, né, os tipos de flores. Então, teria como utilizar aqui uma regressão logística, porque você está fazendo classificação. Então, se fosse... Eu não lembro exatamente quais eram os tipos, mas eu lembro que tem uns 3 tipos principais de flores. Então, aqui teria como fazer isso também. Dependendo de uma probabilidade, ia ser uma flor, uma outra probabilidade ia ser outra flor, e outra probabilidade ia ser a terceira. E tem o ordinal, que é de 3 a mais resultados também, mas eles são ordenados. Então, seria, por exemplo, em uma escala de 1 a 10 ou de A até F, por exemplo, questão de nota e tudo mais. E aqui eu fiz um slidezinho explicando como que é o funcionamento dessa rede neural, né? Então, você vai ter o input, e esse input ele vai ser multiplicado por um peso. Daí, você vai passar, na verdade, aqui pela função de input, que é para você conseguir ajustar o bias e o peso. E daí você vai gerar um valor z. Esse valor z que vai entrar na função sigmoide. Então, o z vai ser o seu input vezes o peso mais o bias. E você vai utilizar ele aqui, no lugar do z. Daí você vai gerar uma probabilidade, e essa probabilidade você vai passar pelo threshold, e a partir do momento que você passa pelo threshold, você vai definir se aquele valor vai ser um 0 ou vai ser 1. Um negócio que eu tinha visto que era muito interessante no livro que eu usei de base é que ele falou que as redes neurais nada mais são do que várias regressões logísticas. Tipo, cada nêuron é uma regressão logística, então eu achei bem interessante. Eu não tenho certeza se todas são assim, provavelmente não são, mas eu achei muito interessante a comparação. E aqui é como seria se você tivesse uma rede com mais de um input, né? Então você tem aqui, por exemplo, no caso dos filmes que eu comentei, né? Aqui seria a idade, aqui seria o status de relacionamento e aqui seria, por exemplo, sei lá, qual é o gênero de música favorito e como que isso gera uma probabilidade de gostar de tal filme ou não. Não necessariamente você vai ter vários valores aqui, né, depois do threshold. Você pode ter um só, ao invés de ter esses 3. Então, depende realmente da informação que você quer tirar e da informação que você tem para colocar. Então, aqui fala um pouquinho mais do funcionamento que eu comentei, né? Você passa o valor de Z na função de probabilidade, e depois que você gera a probabilidade, você vai ver o valor e você vai comparar com o seu threshold. Esse valor aqui, na verdade, essa somatória, ela não é, se eu não me engano, não é feita somatória. Na hora que você está fazendo o ajuste, você usa essa somatória para você definir o bias.
Porque uma coisa que sempre acontece na hora que a gente está montando, o valor dos parâmetros, os pesos e os bias, ele é aleatório. É, comumente a gente chuta para zero, e daí a gente usa as funções de backpropagation, a gente usa backpropagation, a gente usa o gradient descent para achar os melhores valores de bias e de peso, para achar o melhor ajuste também do nosso modelo. Aqui é uma explicação. É um valor definido em que, caso a probabilidade ela esteja acima desse valor, é definido como o primeiro valor que você tem. Por exemplo, 0 e 1. 1 é a probabilidade de votar, 0 é a probabilidade de não votar. Se você definir seu threshold como 0,75, maior ou igual a 0,75 vai ser 1. Então, a probabilidade que ele vai definir como 1 votar. E caso esteja abaixo, ele é definido como segundo valor. Então, abaixo de 0,75, você considera que y vai ser igual a zero, então ele não vai votar. A loss function que é utilizada para regressão logística normalmente é a cross entropy, que de forma resumida é a probabilidade da observação que você está vendo, vezes a probabilidade prevista, que é a que você passou lá na fórmula da sigmoide. Caso do banco de dados Iris, que tem os 3 tipos de flores, você faria isso para cada flor. Então, você sabe que a probabilidade de ser uma flor é 1%, tipo, é 100%, porque você sabe que aquele resultado é daquela flor. Então, a probabilidade observada aqui vai ser 1. E daí só vai calcular aqui a probabilidade prevista. Então, se você for fazer para cada resultado, comparar, por exemplo, as 3 fórmulas para as 3 flores, você veria que para as 2 outras flores a fórmula ia zerar, porque a probabilidade de ser as outras 2 é zero. Então, só sobraria do valor real, a de cross entropy. Não utiliza os mínimos quadrados nesse caso, porque os mínimos quadrados eles são mais úteis, né? Quando você quer fazer a regressão linear mesmo, porque você quer ajustar os pontos o melhor possível, né, verticalmente, com a sua função, de maneira que você está interessado nos valores. Então, não é tão interessado em uma classificação ou uma probabilidade assim. Alguns pontos importantes, né, que eu ressaltei, que os dados de input eles devem ser transformados para valores numéricos. Então, eu utilizei o banco de dados do Titanic nos arquivos que eu vou colocar no Git. E vocês vão ver que eu acho que vocês também já fizeram. Então, vocês sabem que tem a coluna que tem as cabines, tem a coluna que tem acho que o porto de embarque. E daí são 3 letras, acho que é C, S e Q. Isso é bom você transformar para número, porque, querendo ou não, é um input importante e você precisa colocar de uma maneira que a rede neural entenda. E ela entende em números, ela não entende em letras. Então, é sempre importante você fazer essa transformação dos dados, né, para valores numéricos. É uma boa prática você normalizar os inputs, porque principalmente se você tem um conjunto de dados em que todas as variáveis latentes ela têm o mesmo peso, então todas elas são importantes do mesmo jeito para o seu modelo de predição, então todas elas têm informações importantes. E se você normaliza seus dados, você consegue manter os valores entre 0 e 1. Isso otimiza não só na hora de você montar a sua rede, otimiza também em questão de processamento e otimiza o gradiente, né? Então, facilita e deixa mais rápido todo esse processo. Em certas situações, otimizar e limpar seus dados ele pode ser mais eficiente na melhora do modelo do que realmente alterar parâmetros da rede. Eu estava até conversando com o Igor esses dias, né, enquanto eu estava mexendo nessa parte de regressão logística, e ele comentou também que quando você otimiza seus dados, às vezes você consegue melhorar, sei lá, de 80% para 95% a acurácia da sua rede. Enquanto mexendo nos parâmetros, você consegue melhorar, às vezes, de 80% para 85%. Então, é sempre bom você otimizar, ver quais são as variáveis que são realmente importantes, né,
para essa diferenciação do seu modelo, se você conseguir diferenciar elas, especificar, e isso também facilita porque você está passando menos uma quantidade menor de dados inúteis para a rede. Então ela já sabe exatamente o que ela tem que diferenciar, então fica mais fácil. Um método de normalização que ele é muito utilizado no geral, não só em regressão logística, ele é utilizado muito em quimiometria também, é o autoescalamento, né? Você tem o seu valor, você vai centrar seu valor na média, então você vai subtrair da média, e você vai dividir pelo desvio padrão. E daí você vai ter um valor normalizado. É bastante utilizado isso, principalmente quando você tem esse caso de várias variáveis que têm o mesmo peso. Elas são importantes igualmente. Aqui é só caso ninguém saiba ou alguém não saiba como calcular a média e como calcular o desvio padrão. E aqui eu vou passar uma parte, mais a parte prática, né, de como que você monta uma regressão logística. Então, você pode... as 3 bibliotecas que eu usei enquanto eu estava aprendendo sobre foram a NumPy, o sklearn e TensorFlow. O banco de dados que eu utilizei foi o banco de dados do Titanic, do Kaggle, né? Então, o link está aqui. Eu vou mandar esse PowerPoint também depois, porque tá com os links tudo certinho, fica mais fácil de acessar. Aqui tem um exemplo da regressão logística no NumPy, que você define a função sigmoide, aí você define a classe de regressão logística, a iniciação, fit, define questão de predição e acurácia. Aqui tem como fica no scikit-learn, então vocês veem que é bem mais curto, porque você só vai lá. O scikit-learn ele já tem uma coisa muito interessante que é, você não precisa ficar fazendo todo o tratamento de dados de separar, treino e teste, treino e teste. Você consegue só importar esse módulo aqui, train test split, que ele já faz isso para você automaticamente. Tipo, você já fala que você quer que saia como X treino, X teste, Y treino, Y teste, e daí você coloca os dados, né, que seriam X e Y, e você fala quanto que você quer utilizar para fazer a parte de treino, a parte de teste. Aqui é só a utilização, né, do modelo de regressão logística mesmo, e aqui tá printando a matriz de confusão, e aqui é os reports de classificação, então passa a parte de acurácia e tudo mais. E com TensorFlow, que é simplesmente fazer isso em 3 linhas, principalmente a definição do modelo, então se define aqui, e depois você consegue calcular já direto a acurácia aqui. Quando eu fiz, os melhores valores que eu consegui, eu também não tive tanto tempo assim para ficar tentando melhorar as redes neurais que eu montei. Então, com o NumPy, eu cheguei no máximo assim até 74%. Com o scikit-learn, eu cheguei a 76%. Eu não mexi muito nos parâmetros do scikit-learn também. Eu fiz mais do jeito que vem padrão, assim. E com TensorFlow chegou a 81%. E o Igor já me deu spoiler, que normalmente a gente usa o TensorFlow, a gente não usa muito a sklearn, e a gente também não começa do zero fazendo um pipe, porque é reinventar a roda. Tipo, não precisa estar lá já. É melhor a gente sempre facilitar. E foi isso. Essas aqui são as referências que eu utilizei. Elas são muito boas. Principalmente esse canal aqui, eu gosto muito. E esse livro aqui que eu achei muito interessante. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigada. Também gostei muito da apresentação, foi bem didático. Obrigada. Tentei fazer mais no nível que eu tô ainda, porque tipo, eu também tô começando, então eu não tinha nada muito elaborado, assim, pra passar, né? Então, tentar fazer pra quem tá no mesmo nível que eu, mais ou menos, tudo mais. Não, mas ficou bem legal, viu? Tem algumas coisas bem profundas ali, matemática e tal.
Eu tinha pensado em colocar um pouquinho mais também da parte de backpropagation, cross entropy e tudo mais. Só que eu falei, eu acho que naquele canal que eu passei, ele explica de uma forma mais bonitinha. Então eu falei, melhor colocar como material complementar e tudo mais. Oi, Camila. Parabéns Oi, aí, tá? Apresentação. muito obrigada. É muito importante o que você falou aí com relação aos dados, né? A gente não precisa Uhum, ter uma imensidão de dados. É importante que eles sejam bem analisados e, como a gente fala, são limpos, né? uhum. E, Eu vou puxar um pouquinho aqui mais para minha área. Até em quimiometria, a gente percebe isso, que, tipo, às vezes a gente tenta fazer um PCA, a gente tem vários softwares que eles já fazem PCA sem a gente precisar montar nada. Então a gente só coloca os dados e a gente coloca lá na caixinha, gerar PCA. E a gente percebe que às vezes quando a gente faz até seleção de variáveis, que seria isso, né? Escolher quais são os dados importantes, que seria limpar o dataset, a gente percebe que o PCA ele consegue classificar muito melhor. Então, assim, tipo, no geral, assim, é bem importante fazer essa limpeza. Nós vamos ter que fazer um outro mini curso sobre redução de mensalidade. Isso vai ser legal. PCA e coisa do tipo. Uhum. Tem gente perguntando sobre isso. Mais gente perguntando sobre isso. E, gente, mais alguma pergunta? Vamos. Então, Camila, muito Oi, obrigado. Muito boa apresentação. eu que agradeço, É, Igor. já deu uma começar nossos trabalhos aqui sobre rede neural. Aqui no nosso Uhum. grupo a gente não tem ninguém mexendo com rede neural ainda. Está fortalecendo as bases de machine learning. Uhum. E agora que o pessoal já está bem mais experiente aí, já fez bastante trabalho legal, a gente vai começar a se aventurar no deep learning. Uhum. Então esse curso foi introdutório que eu estava começando. Beleza. Ah, a ideia desses mini cursos, no geral, é todo mundo apresentar alguma coisa e a Camila foi a última a se apresentar. Então, agora todo mundo já se conhece um pouco mais, todo mundo já mostrou um pouquinho do que sabe, do que está fazendo, e nós vamos começar de novo agora, na segunda rodada, Beleza. mostrando. O primeiro já vai ser o Matheus, que está aqui já, daqui 15 dias, e falar um pouquinho sobre SQL, bancos relacionais, e já está todo mundo convidado aí para os próximos mini cursos, e já ir pensando um pouquinho também o que quer apresentar também, o que ideia, uma coisa legal que estudou nesse ano aí, queira divulgar com a gente, que tem um pouco mais de domínio e que acha interessante para as pessoas, né? Bom, então, bom descanso para vocês, bom fim de semana e um grande abraço. Curta sua praia aí, Camila. Em paz. Beleza, obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada por entrar aqui sábado, pós-feriado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Um tchau. abraço. Bom final valeu, de gente. semana. Tchau, gente. Igor, eu vou te mandar o PowerPoint depois, então. Beleza.